E o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual e membro da CPI da pandemia, Wilker Barreto, do Podemos. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo novamente aqui ao programa 18 horas. Eu que agradeço a oportunidade, uma boa noite a todos. Boa noite. Estamos à disposição. Então, muito obrigada. Como é que fica? Vamos falar da CPI, é lógico, né? Como é que fica o trabalho da CPI depois da Operação Apneia, do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, que teve como alvo a Secretaria de Saúde do Estado, a sede da empresa que vendeu a preços superfaturados os ventiladores para o governo do Amazonas e as residências de servidores públicos e empresários envolvidos? Eu acho que fortalece e respalda ainda mais o trabalho da CPI. Lembrando que nosso período é o período de 2011 a 2020. Então nós temos muito trabalho pela frente e a operação de hoje revela a necessidade, mais do que nunca, desses contratos realmente serem passados a limpos. Lembrando que um dos motivos, como bem falou o subprocurador-geral da operação de hoje, é o que se sente hoje qualquer deputado estadual e qualquer cidadão: não ter acesso a contratos e ao controle público. Espero que a CPI não precise também utilizar os instrumentos de busca e apreensão para ter acesso aos contratos. E eu não tenho dúvida que a operação de hoje chancela a importância dessa CPI. Deputado, boa noite. A CPI vai ter acesso a esse material que foi apreendido na operação de hoje? Olha, eu acredito que não há nenhum impedimento. Nós temos prerrogativa constitucional. Nós vamos, até porque também nós já solicitamos, por exemplo, eu tenho requerimentos aprovados que pede todos os contratos de dispensa de licitação de 19 e 20, ou seja, se porventura um desses contratos foi ao MP, o que a gente precisa é a cópia. Porque um trabalho não pode anular o outro, né? Certo, deputado, na sexta-feira estão marcados aí os depoimentos de mais 2 servidores da Secretaria de Estado de Saúde que foram mencionados, né, em depoimento pela ex-secretária de Saúde da capital, a Daiane Média. Você confere isso? Confere e, obviamente, isso, na medida que você vai recebendo documentos e tendo as oitivas, você vai começando a ter os desdobramentos. E aí vai ser uma sequência, nós não podemos perder tempo. Nós temos uma CPI de 120 dias que, para ser prorrogado por mais 60, precisa ser aprovado pelo plenário da Assembleia. E adivinha quem é que tem a maioria? O governo. Então, nós não podemos contar com esses 60 dias a mais. Nós temos que trabalhar com tempo exíguo, todo dia, se tiver que ter audiência e reunião. Eu acho que é possível, mas o importante é que os documentos sejam entregues à comissão e o nosso corpo técnico possa se debruçar. Porque não é só chamar uma testemunha ou um depoente e perguntar sem ter a prova na mão. Nós precisamos ter os documentos, ter todas as informações para que a gente possa caminhar e o relator, que é o deputado Fausto Júnior, possa ter subsídios para o seu parecer. Certo, eu por falar em informações, vou pegar esse gancho, deputado, que isso é muito importante. Por que a secretária de Estado de Saúde, né, Simone Papais, se recusa a entregar as informações aos órgãos de controle? Olha, isso pega mal, né? E outra coisa, a coletiva da secretária em querer sustentar que não houve superfaturamento, ou a secretária está vendida pelo seu corpo técnico, porque chegou agora, ou realmente perde todas as condições morais de estar à frente do órgão. Nós estamos dizendo que o Ministério Público e a própria comissão, os elementos são muito fortes. Pelo menos se colocar em inteira disposição e mostrar que não tem nenhum interesse de prejudicar nem Ministério Público e nem CPI, é colocar todos os documentos à inteira disposição. Como falo, dificuldade de ter acesso a documento, para mim, é um primeiro indício de alguma coisa errada. Deputado, na visita que a CPI fez aí ao Hospital Newton Lee, foi constatada a total falta de contratos com os fornecedores. Todas as empresas prestando serviços sem contrato, inclusive o próprio prédio do hospital, né, passa por isso também. Essa situação pode complicar para o governador?
Olha, com certeza, porque a autoridade maior do Estado é ele. Nós não estamos questionando, no momento, os serviços de saúde, do que faz o médico, o enfermeiro, etc. e tal. O nosso papel lá é o custo-benefício. Eu tenho um ditado popular, o seguinte: uma vida não tem preço. Mas quando você economiza o máximo de dinheiro, você salva mais vidas. Você não pode sair gastando dinheiro público sem nenhum controle. E como ficou muito claro lá na inspeção dos Newtonins, eles não têm controle dos projetos de atestos, ou seja, nós não fomos lá atrás dos projetos físicos, mas o que ficou bem claro pelo staff que nos receberam é que eles não tinham controle de frequência, eles não souberam informar quais empresas prestam serviço lá. E detalhe, todas, sem exceção, em caráter indenizatório, nem dispensa que é mais grave ainda. Deputado Wilker Barreto, a operação do Ministério Público foca unicamente a compra superfaturada dos ventiladores mecânicos, mas a CPI vai investigar outros contratos feitos com dispensa de licitação e que inclusive são alvos de denúncias de favorecimento a empresários. Isso confere também, deputado? Eu não tenho dúvida disso, e olha, que eu não tenho procuração do MP, mas eu não tenho dúvida que essa operação é a primeira de muitas do Ministério Público, porque eu tenho certeza que toda vez que ele for e a CPI for se aprofundando, não tenho dúvida, isso é um poço sem fim, infelizmente, para nossa tristeza. Deputado, quais são outras denúncias que estão sendo investigadas nessa CPI da pandemia? Olha, a principal é dos respiradores, mas as demais vão, por exemplo, eu tenho uma grande dúvida desses contratos terceirizados, do porquê que essas empresas não recebem. Certo? Será que bate o quantitativo? Será que, por exemplo, os 3 mil, por exemplo, enfermeiros estão devidamente distribuídos? Por que penalizam tanto o profissional da ponta que não recebe? Outra coisa, o Ministério Público de Contas fez uma denúncia de sobrepreço em compras de EPIs, ou seja, já tem requerimento de minha autoria aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, pedindo todos os processos de licitação de EPI, insumos e medicamentos. Eu estou com toda a minha equipe, toda a minha equipe de gabinete envolvida, praticamente, obviamente, na apreciação dos contratos. Ninguém é mãe de Ná. A gente só consegue fazer as devidas investigações quando chegam os documentos. Está chegando fragmentado? Tá, mas está chegando. Eu espero que eles não usem todos os 15 dias necessários, como manda a lei, para ficar usando isso como forma de ficar dificultando o trabalho da comissão. Ok, deputado, a Polícia Federal já fez buscas na casa do governador do Rio de Janeiro, né, o Wilson Witzel, do governador do Pará também, o Helder Barbalho. O senhor ainda acredita numa operação da Polícia Federal para investigar as denúncias de corrupção da Secretaria de Estado, de Saúde do Estado? Olha, eu acredito que isso é um clamor. Quando o povo clama uma operação da Federal no Amazonas, do Ministério Público, ou seja, é porque o povo está no limite. Com essa operação de hoje da Polícia Federal no Pará, tem muita gente no Amazonas que não dorme mais, tá? Deputado, hoje a Assembleia do Rio de Janeiro decidiu abrir processo de impeachment do governador Wilson Witzel. O processo contra o Wilson Lima continuou parado na LEAN, por quê? Boa pergunta, porque na minha opinião já temos elementos suficientes para dar andamento ao processo de impeachment. Lembrando que o Tribunal de Justiça orientou, foi benéfica. Eu sei que o intuito do deputado Gomes não foi de ajudar, mas ao final, aquela ADIM que pediu o trancamento do impeachment acabou sendo benéfica, por quê? Porque o Pleno do Tribunal de Contas orientou a Assembleia do que nós não devemos fazer para com isso lá na frente prejudicar o projeto. Eu até aproveito o espaço e peço para que o presidente Josué Neto possa colocar para os líderes, indicar os membros para nós darmos início à Comissão Parlamentar de Inquérito e que se tenha todo o respeito ao rito administrativo, ao rito jurídico, o amplo direito de defesa, mas o Rio de Janeiro, que teve bem menos escândalos,
porque o Amazonas já está na frente da gente. Pois é, e foi unânime a votação para passar esse projeto do impeachment hoje lá no estado do Rio de Janeiro. Deputado, a gente perguntou ontem aqui também na entrevista com o relator, né, da CPI da pandemia, qual foi o caso até agora que lhe chamou mais atenção nessa CPI da pandemia? Nesse curto espaço de tempo, não tenho dúvida que os respiradores e os contratos da Newton Lins. Não tenho dúvida disso. Se falou muito do aluguel. Mas o aluguel é o menor dos problemas, não menos importante. Mas tem contratos lá de 4 milhões, 3 milhões, 2 milhões, se somar todos os contratos, pelo período que vai ficar o hospital de campanha, pode falar aí que nós vamos ter um hospital que vai beirar 20 milhões de reais. Certo, então, só para confirmar aqui, para corrigir, né? A entrevista de ontem foi com o delegado Péricles, ele é presidente da CPI. Da comissão, Exato, então nós conversamos com ele, eu fiz essa pergunta, por isso que eu gostaria de saber também do senhor se confere, enfim, quais seriam esses casos, né, que mais lhe chamaram a atenção. Então, muito obrigada mesmo, quero lhe agradecer pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o deputado estadual e membro da CPI da pandemia, Wilker Barreto, do Podemos. Muito obrigada. Muito obrigado aí, bom feriado santo, que é amanhã. Sim. Que o Papai do Céu, Nossa Senhora, possa nos proteger.